Paz seja convosco, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Eu agradeço ao Senhor, agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo pastor Júnior, né? Nossa igreja muito amada, querida, e a importância, né, e a responsabilidade de estar aqui, de poder trazer a palavra, né? Assim como o pastor ministrou nessa passagem, né? Os discípulos, Pedro, volta a fazer os mesmos costumes, né? E Jesus aparece lá na beira da praia e diz: vocês estão voltando aos velhos costumes, porque Jesus havia morrido, aparentemente, às vezes aquela sensação de que tudo acabou, tudo passou, mas lá estava Jesus dizendo: eu estou aqui, meu povo. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, tudo aquilo que vocês aprenderam comigo, não para por aí. Assim como eu disse para vós que os faria pescadores de homens, né, eu continuo tendo alimento. E Jesus fornece o peixe. E com Jesus, irmãos, nós temos o peixe. Com Jesus, nós temos a condição. E hoje a ministração vai muito de encontro com as palavras finais aqui do pastor Júnior. Eu gostaria de pedir para os irmãos estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, de número 25 ao 42. Amém? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nesses seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Ou na sua versão, quem tocou nas minhas vestes? Ou no meu manto? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Até aqui. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós vemos, irmãos, duas condições. Nós vemos uma situação em que Jesus chegando, né, Jairo, o principal da sinagoga, chega a Jesus e diz
que sua filha estava enferma, chamando ele para ir lá até a sua casa, né, para que orasse por ela, para que viesse uma cura, entendendo ele que em Cristo, né, um homem que já vinha apresentando sinais de milagre por aquela redondeza, né, chama Jesus, e caminhando, encontra-se uma mulher com fluxo de sangue. Lá ali estava uma multidão, e ela, ouvindo falar de Jesus, então fala: se eu tão somente tocar nele, serei curada. Uma passagem muito conhecida por todos, né? E assim ela faz, ela tão somente toca nele e é curada. E o que eu quero enfatizar aqui, nessas duas passagens, nessas duas situações, entre a filha de Jairo e a mulher do fluxo do sangue, que elas representam aqui duas gerações, duas situações. Uma geração que sangra e uma geração que dorme. E nós vemos hoje a nossa geração, né, nossos filhos, vemos as formas a quais nós ouvimos o Evangelho, a qual nós aprendemos de Cristo, a palavra, a seriedade, mas assim como está sendo muito enfatizado, o teu pastor, com suas palavras aqui, colocou nessa noite, né, uma igreja morna, uma igreja que tem dificuldades, né, para se afirmar na presença de Deus, e nós vemos aqui, uma mulher com fluxo, com 12 anos, sofrendo com sangramento, e a filha de Jairo, com 12 anos de idade, ambas tinham 12 anos, exato? Isso mostra que quando a menina nasceu, era o tempo em que a mulher começou a ter esse fluxo. E eu quero trazer uma reflexão aqui à igreja, para ver um comparativo da igreja antiga e da igreja atual. O que aconteceu com a igreja antiga, e nós vamos entrar em alguns parâmetros, e o que vem acontecendo com a igreja atual, para que nós venhamos tomar o cuidado, não aceitar essa situação e querer mudar de vida, e querer melhorar, porque assim estamos aqui, porque acreditamos que estando aqui, nós vamos ser saciados, vamos ser melhorados, não é assim? Que vamos crescer, vamos adquirir conhecimento, né? Mas muitas das vezes não está assim a igreja hoje. Muitas das vezes a igreja está caminhando, o povo está indo a frequentar a igreja, a se colocar dentro da igreja por às vezes um pensamento distante, de que eu indo lá, eu estou sendo abençoado. Eu já encontrei pessoas que ao mesmo tempo conhece a palavra, mas falou simplesmente, todo ano, no final do ano, eu viro o ano na igreja, porque eu tenho que terminar meu ano na igreja e começar dentro de uma igreja. É uma loucura, não é? É suficiente? Não. Qual é o temor a Deus? Isso é um ritual, né? O que vai mudar na vida dessa pessoa? Para depois passar um ano inteiro vazio? Né? Então nós vemos aqui, que nasce a nova e a antiga começa a sangrar. A atual está adormecida em cima de uma cama. E nós vemos muitos que pagaram um preço através da oração, através da busca do conhecimento, assim como nós podemos refletir na vida dos nossos pais. Hoje nós vemos uma geração que muitas das vezes não encontramos a tal da submissão. E vemos uma geração antiga, nossos pais, que nos ensinou, que nos preparou, que vem assim os pais dos nossos pais, exigindo muito da educação, exigindo muito
do compromisso, do zelo. Outro dia, meu filho ainda, alguns anos atrás, mas pouco tempo, eu fui numa reunião dele da escola, chegando lá, e eu vi a diretora, os professores lá, né, falando, trazendo a mensagem para os pais, e a diretora falou: olha, eu era professora, e o que está acontecendo hoje está muito estranho. Os alunos, de uma época para trás, quando eu chamava para apagar a lousa, eles estavam esperando ser escolhido. Os alunos, quando chamava para ir pegar uma água, eles queriam entrar na fila, queria ser o primeiro para ir buscar uma água para o professor. Hoje você chama o aluno, pede para ele apagar a lousa, o que o aluno fala? Ah, por que eu? Tanta gente na sala de aula, tanta gente que pode fazer, né, uma criança, um adolescente, nessa situação. Isso é o grau da situação que nós estamos vivendo hoje, vendo aí uma sociedade morta, uma sociedade fraca, parada espiritualmente, e que nós precisamos nos posicionar e ter atitude, não aceitar, mas isso tem que começar nós não aceitando para as nossas vidas e batendo de frente. Outro dia nós estávamos numa célula, e a irmã, ela disse que era para parar de orar na escola, estava proibida a oração na escola, e ela, irmãos, eu falar a verdade, eu tirei o chapéu para ela, porque ela falou assim: eu não parei, porque tudo que o mundo vai colocando como lei, nós vamos aceitando facilmente, porque não queremos ser incomodados, não queremos ser atrapalhados, né? Não queremos sofrer, padecer, mas assim como os discípulos voltaram a pescar, né, estavam com medo, voltando para os velhos costumes. Ontem nós compartilhamos na célula, que depois que eles voltam a fazer aquilo que Deus quer, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E aí ele fala: não, eu entendi, é para mim ir por aqui. E quando ele vai, a coisa ficou tão difícil, mas só que ele foi andando, e continuando e acreditando, que o que Deus tinha para ele, o que Deus tem para aqueles que o amam, porque assim como a palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, e é pelo amor a Deus, irmãos, que você vai crescer, você vai amadurecer, e você vai enfrentar, e você vai encarar, e algo que eu tenho orado, desde a minha conversão, né, assim como a águia, ela enxerga longe, ela enxerga distante, e o cristão lá no livro de Salmos é comparado como a águia. Eu tenho orado, falou: Senhor, que eu enxergue distante, mesmo quando eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu ande fraco, quando eu ando distante, eu falo: Senhor, eu não quero essa situação. E você começa a falar para si mesmo, e você começa a falar: não, Senhor, me coloca de pé. E para você estar de pé, irmãos, começa a se colocar de joelhos, começa a se colocar de joelho, começa a se envolver, começa a pagar o preço. Hoje, tive momentos, né, levantei muito cedo, aí eu queria tirar um tempo para descanso e tal, mas eu preocupado na adrenalina de trazer a palavra aqui, de estudar, de rever novamente e tal, e aí eu fui viajar para um lugar, eu falei: não, preciso me adiantar, porque talvez contando com 2 horas de almoço, mas falei, vai que de repente não dá, e foi o que aconteceu. Chegou lá, deu 1 hora de almoço, essa 1 hora de almoço eu fui lá, peguei a chave de uma sala lá, fui lá estudar, fui ler mais, né, preocupado. Eu falei: mas Senhor, o que está acontecendo? E eu estava tremendo, né, e outras vezes já ministrei, mas é nós pagar o preço, acreditar, e ler, e saber que você pode ir além, dizendo das suas fraquezas, dizendo a Deus que você pode, que você crê, e que você vai adiante, né?
A antiga geração tem sangrado, irmãos, voltando aqui mais no sentido do texto, e para aquela mulher está sangrando, e enfatizando aqui, uma antiga geração que está sangrando, qual o motivo do sangramento? Né? Qual o motivo do sangramento? Porque nós vemos realmente a situação dessa nova geração. É os pais orando pelos filhos, é os pais da fé orando, né? Como diz para os pé de breque, né? Se despertar. E nós precisamos acreditar, porque há jeito. Se você pode dizer, há jeito para mim, há jeito para o próximo, porque Jesus diz que o poder da sua palavra, ela tem efeito. A sua palavra transforma situações, e ela quer transformar a sua vida para melhor, e através da sua vida. E você crê nisso? Através da sua vida, Jesus vai transformar muitas vidas, irmãos. E nós vamos nessa pegada. E a antiga geração sangra, representando o que os primeiros cristãos passaram, para que o evangelho chegasse nos dias de hoje, até uma situação que comentamos ontem também na célula, aí veio muito a calhar, né? Antigas gerações que sangraram, passando pelo Coliseu, sendo mortos por leões, no tempo de Nero, sendo tochas humanas, cristãos que foram evangelizar no Irã, no Iraque, no mundo árabe, decapitados, muitos que nós nunca ouvimos falar, que nós não sabemos. Imagina que a semana passada isso estava acontecendo. Imagina que alguns dias atrás descobriram uma igreja secreta naquele país da Coreia do Norte. E qual que é a pena? Todos mortos e suas famílias presos, pagando um alto preço. Nós vemos aqui a nossa situação hoje de Brasil, de nosso país, um país livre, um país democrático, mas que está abalado, um país que está balançando, tamanho gigante em sua proporção diária, de número de pessoas, uma igreja que é a religião que mais cresceu, a religião do cristão protestante que mais cresceu, que chegou hoje o Brasil é um país evangelizado, embora criou-se a mesma forma, está criando o mesmo molde da igreja católica, que era o ápice na igreja católica apostólica romana, mas pessoas que se diziam muito, e dizem até nos dias de hoje, que são frequentantes, meros frequentantes. E qual a situação que nós encontramos hoje? Como a geração que sangra ou a geração que dorme? A geração que paga o preço através da oração, que tem o hábito de buscar o Senhor, ou que tem como um amuleto frequentar a igreja de domingo? Ou que tem o desejo, o anseio de querer, de entender, de aproveitar aquilo que Deus tem nos proporcionado às nossas vidas. E a antiga geração, irmãos, que sangra, ela pode ser curada. Ela pode ser curada através dessa geração e do porvir. E para isso que estamos trazendo essa mensagem, que estou trazendo essa palavra, que Deus está usando a minha vida para direcionar, para acreditar que a geração que sangrou, valeu a pena pagar o preço. O motivo de eu estar aqui hoje, de essa igreja estar aberta, o motivo das igrejas que estão abertas, que estão lutando, que estão pagando o preço, daquela meia dúzia, é porque muitos sangraram, teve aqueles que sangraram.
E às vezes as palavras são duras, as palavras são difíceis, mas não é para dizer mal, não é para ficar cutucando, não é para desprezar, não, mas é para trazer ao nosso entendimento e termos o temor, agradecer a Deus por sua longanimidade, em Ele ser misericordioso. Ele sabe todas as coisas, a sua longanimidade mostra a questão de que quão duros nós somos de coração. Porque se assim não fosse, assim como Ele diz na sua palavra, que todos pecaram e foram destituídos, né? O pecado está em todos, o erro, mas Jesus veio e pagou o preço, para nos dar a condição de poder prevalecer, a condição de poder caminhar em frente, ir adiante. E assim como eu e você está aqui nessa noite, irmãos, Deus quer usar as nossas vidas e através de cada um que aqui está, multiplicar, ser uma árvore frutífera neste lugar, para que muitos outros venham ser transformados, impactados. E nós vemos a mente das pessoas, quando uma mulher, eu andei observando uma mulher falando no Instagram, que a mulher está para servir o homem, junto com o homem. As pessoas não estão se atentando para a palavra de Deus, e quando fala servir o homem, hoje está uma geração que fala assim, nossa, como assim servir o homem, ser escrava, ser capacho? Não, Deus já fez a mulher para servir, para gerar, para multiplicar, para amar. Não quer dizer que o homem não vá servir a mulher, o homem é provedor, mas ele está junto ali na batalha, está batalhando junto, está segurando, o homem está na linha de frente, para o pior que vier. É assim, Deus determinou para que o homem seja corajoso, para que a mulher seja sábia. A mulher tem um papel muito importante, é um papel de governo, papel de governar o lar. E às vezes, muitos não entendem. O filho pode levantar com a cabeça lá, bravo, inquieto, pode estar triste, pode estar do jeito que for, não vai alterar a casa. O marido pode estar bravo, pode estar irritado, não sei o quê, não vai alterar o sistema. Mas se a mulher levantar brava, aí abalou a estrutura, governo, né? E ali estão ambos juntos para lutar, para fazer a diferença, né? Não até para concluir esse raciocínio, né? Que Salomão disse que a mulher sábia edifica a sua casa. Olha o tamanho da importância da mulher para edificar a sua casa, é entender certos raciocínios, certas formas de viver. Muitas vezes a gente temos que ir mais profundo, e ir mais profundo é você conhecer mais daquilo que Deus quer para a sua vida, e mais profundo é você entender mais do querer de Deus, querer participar do culto, é querer participar da célula, do estudo bíblico, é você ligar num canal que vai trazer algo que vai frutificar na sua vida e vai fazer você prosperar. O conselho, irmãos, ele é de grande utilidade para aqueles que os têm, assim como diz Salomão, a grande obra-prima, grande obra de arte que Deus fez, foi você. Você vê às vezes um grande pintor, eu já até comentei isso, ele pinta uma obra de arte caríssima, ou seja caro, ou seja barato, mas ele autografa lá o nome dele. Em cada célula do nosso corpo está autografado, né, a escrita de Yahvé, está sobre cada célula do nosso corpo. É profundo, é tão grande, assim como a música qual nós ouvimos. Se você pegar e aumentar ali o formato do seu ouvido, é como um feto. É tão interessante, né? Você vê esse desenho, é como um feto. O feto é aquele momento que está sendo gerado.
E através dos nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, a música que nós escutamos, o filme que nós assistimos, aquilo que nós procuramos, é o que está sendo gerado dentro de mim, dentro de você. Temos que colocar qualidade nas nossas vidas, para formar uma igreja forte, uma igreja que cresce. Assim como diz, né, que a antiga geração pode ser curada, é a importância do respeito que temos que ter. Nós vemos lá o profeta Elias e Eliseu. Elias, ele passa o cargo para Eliseu. Quando Elias é levado ao céu, Eliseu, ele pede a capa de Elias. Ele queria aquele poder, né, ele servindo Eliseu ali fielmente. Você pode encontrar lá em 2 Reis 2,14, né, e estava lá Eliseu servindo Elias. Coloca para nós lá, Poli, por favor, vamos até ler aqui, 2 Reis 2,14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Olha só, Eliseu, onde está o Senhor? Ele não diz, onde está o Senhor meu Deus? Agora é comigo, agora sou eu. Não, o Deus do meu Senhor, o Deus de Elias, humildade. O Deus do meu Senhor, Senhor, eu quero a porção dobrada, eu quero a porção como de Elias. O que ele fazia, eu quero fazer muito mais, eu quero ir muito à frente. Senhor, igreja, olha aqui, nós estamos caminhando, nós estamos ouvindo a palavra, estamos aprendendo, é a questão espiritual, estamos colocando em pauta, o pastor Júnior está ministrando. Senhor, eu quero dessa porção, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero levar essa mensagem, porque é assim, quando nós nos convertemos, nós ouvimos a palavra, nós queremos falar de Jesus para todo mundo, nós queremos falar porque, imagina como se fosse, que Adão e Eva não tivessem pecado, e Deus fosse fazendo, mas tinha muitos ali que não estavam entendendo, e aqueles que entendem que vive como Adão, e que foi gerado direto ali do Deus vivo, né, no Espírito, e outro povo na carne, vamos pregar, vamos falar, vamos anunciar no Espírito, né, mas saímos do Espírito, mesmo convertidos, e entramos na carne. Deus sabe, porque somos carne, mas nós temos que fazer o Espírito prevalecer. E quando você vê um judeu, certa vez um pastor perguntou para o judeu: por que vocês ficam ali na frente do Muro das Lamentações, vocês ficam orando assim, balançando ali, balangando para lá e para cá, tal? Ele falou assim, o judeu responde para ele, falou: porque até a nossa carne louva o Senhor, até a nossa carne louva o Eterno, até a nossa carne dá glória a Deus. A nova geração está dormindo, irmãos. A menina dormia, um sono que representa frieza espiritual, comodismo, distante de Deus, né? Igual falamos, né? O que nós estamos ouvindo, até nas igrejas hoje, se você for pôr na balança, músicas humanistas, músicas que, às vezes, você não está nem sentindo tão quão. Outro dia uma jovem, que outra hora estava cantando na igreja, de repente sai, o pastor vai dar uma oportunidade para ela, ainda ela zomba, e depois começa a sair pregando para o mundo, que pode fazer daquele jeito, que está bom, importante é ter intimidade com Deus, porque Deus ama ela. Ela estava tentando massagear o ego dela mesma, tentando convencer ela mesma. É assim, quando as pessoas se esfriam, que o Senhor abençoe e ela retorne ao caminho, né, que é onde precisa estar. A nova geração precisa despertar do sono e causar milagres. Há jeito para a nova geração. Ela precisa causar milagre, buscar o avivamento. Ainda que a igreja dorme, mas nós profetizamos que o avivamento vai acontecer neste lugar, que o avivamento vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos aí desapercebidos hoje, mas aproveitando essa oportunidade de estar aqui,
Nós podemos olhar e falar, não, o irmão está pregando ali, é mais um dia, mais uma rotina, não, mas pega o que é de bom, segura na sua mão, abraça e fala, isso eu vou carregar comigo. A palavra, quantas vezes é ministrada aqui, às vezes, Senhor, eu preciso orar, eu preciso fazer. E agora chegou a hora, irmãos, nós vamos fazer acontecer. Eu me posicionei, eu falei, outro dia nós viemos lavar a igreja no domingo, eu falei, nossa, mas tem como me organizar e vir aqui e dar um estudo bíblico? Pastor, vamos começar, vamos, fica à vontade, vamos fazer. Não é para minha honra, é para minha glória, não, é porque nós ficamos incomodados, queremos fazer e muitas vezes procrastinamos, sabe como funciona e fica procrastinando, né? Fica parado. Nós vemos a situação das 10 virgens, né? Tantas loucas como as prudentes, né? Tanto uma como outra estava num sono profundo, representando nesse contexto a igreja de hoje, né? Até os que estão frequentando, até aqueles que estão mais distantes, estão no sono profundo, estavam lá e qual que era o papel deles? Esperar o noivo, mas estavam dormindo, né? Precisamos despertar a igreja adormecida, com os olhos abertos, precisamos abrir nossos olhos e atentar, olhar para a direção certa. A nova geração vai despertar, irmãos, e para nós dizer dessa forma, ela vai despertar e crer, nós precisamos nos posicionar mesmo, precisamos orar mesmo, precisamos acreditar mesmo, e ela despertando, assim ela faz com que a antiga para de sangrar. Até outra hora na célula nós dizemos, a próxima geração que vier, não vai ser morna como essa geração, e para essa próxima geração que vier, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a próxima geração são nossos filhos, são os filhos dos nossos filhos, e por aí vai adiante, irmãos. E é através de olhar para essa situação, vendo a forma que as coisas estão caminhando, como disse, o país está balangando, está capotando, nós precisamos trazer essa mensagem com seriedade, e vivermos com seriedade. A nova geração vai despertar e a antiga vai parar de sangrar. Nada está perdido, Deus está nos alertando. Nós vimos, assim como o profeta disse, lá em Joel 2:28, né? Coloca para nós aí, Poli, por favor. Deixa eu ali que está mais fácil. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. 29. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui está trazendo, irmãos, ninguém fica de fora, não fica as crianças, não fica de pequeno a adulto, não fica de fora. E essa profecia, ela se cumpriu, e o Espírito Santo está no meio de nós, algo que a geração antiga, ainda forte, né, de antes de Cristo, né, ouvindo a voz do profeta, né, queria algo, e algo que veio se cumprir, e hoje nós temos, através de aceitar o Cristo. A partir do momento que descemos as águas, aquele demônio que ficava ao redor, ele não tem mais poder de ficar nos colocando no pecado, na mentira, no engano, na perversidade, e porque nós temos agora o Espírito Santo. A partir do momento que você aceita o Cristo como o único suficiente Salvador, Ele sopra, e o Espírito Santo, Ele habita em vós. E nós vemos que
que o momento em que a mulher foi curada, né, do sangramento, o que Jesus faz? Ele vai para a casa de Jairo. Os discípulos vêm ali e falam, não, mas não... Os da casa de Jairo vêm e dizem, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. A menina já morreu. De Jesus, não, vamos lá, porque ela dorme. Essa geração está dormindo. A geração está sangrando. Ela vai parar de sangrar. Irmãos, isso é uma palavra profética que mostra que há jeito, há situação, há condição da geração antiga parar de sangrar. Aí Jesus caminha para a casa de Jairo e diz, mas ela está morta. Ele falou, não, ela apenas dorme. Diz assim, a menina dorme. A menina estava apenas dormindo, enquanto muitos estavam vendo a morte, Jesus estava vendo uma situação. Às vezes nós vemos que não há mais jeito, às vezes nós vemos que não há mais forma, que não vai dar, essa igreja já era, tudo está acabado, não tem mais como nós prosseguirmos. Mas Jesus olha e ele fala assim, tem jeito, vamos lá, mas só que nós não podemos andar com qualquer um, peraí, nós precisamos de pegar pessoas que acreditam, nós pegamos para andar junto conosco, para que os outros vejam e começam a ter a percepção, começam a temer e tremer, porque vai ouvir e vai acreditar, e vai crer. Jesus caminha, entra para dentro da casa de Jairo, levando Pedro, Tiago e João. Estava lá os discípulos, estava lá os 12, mas ele leva 3, os 3 mais chegados. Os 3 falam, não, esses 3 aqui é diferente, vamos lá, esses 3 estão preparados. Às vezes, irmãos, a situação na vida, a gente não se sente preparado, nós não se sente confortados, mas o que precisamos é dar um passo e caminhar naquela direção. A direção é essa, e Cristo vai e entra no quarto e chega na menina que dorme e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina levanta. Igreja que dorme, levanta. Igreja que dorme, desperta. Eu estou aqui, eu tenho algo novo para vocês, e através de mim, eu estou aqui para ressuscitar sonhos, eu estou aqui porque você pode ter uma nova vida, e a partir do momento que Jesus fala, Talita cumi, a menina desperta ali, ela ressuscita. Deus está mostrando que sonhos são ressuscitados na igreja, e sonhos são ressuscitados na sua vida. Às vezes você passa por um problema, por uma dificuldade, às vezes você passa por uma decepção, seja no namoro, seja no casamento, seja no trabalho, seja qual for a situação que a vida está, mas quando você olha para Cristo, Ele mostra, há uma solução, eu vou ressuscitar esse problema aí, né? Há coisas que para Jesus resolver, ele precisa distanciar. Quem está ouvindo e sabe o que precisa, sabe do que eu estou falando. Tem coisas que precisam ser distanciadas da nossa vida para ser melhor. Às vezes uma amizade, às vezes um trabalho, não sei. Mas Deus fala ao coração, e Ele mostra e Ele dá a direção que precisamos. E quando ela está ali ressuscitada, o que Jesus manda os pais da menina dar a ela? Comida. A menina precisa comer. A igreja precisa de alimento. A igreja precisa de buscar, a igreja precisa comer. Ela precisa se envolver, ela precisa querer. É melhor ser 2 do que 1. E quando os 2 está ali puxando junto, caminhando junto, é muito mais forte. É melhor ser 2 do que 1, porque quando um cai, o outro dá a mão e levanta. E nós aqui somos um exército, irmãos. Às vezes nós estamos olhando aqui
um pouquinho de gente. Imagina cada um aqui, assim como a morte de cada um que chega lá no velório, vê uma multidão chegando. Você representa uma multidão dessa para a vida. Assim como muitos vão compadecer daquele momento difícil, muitos vão abrir os olhos, porque por causa de um bom momento, por causa de um momento de pagar o preço. Às vezes é difícil estudar para fazer uma medicina, um direito, um curso, seja o que for, você tem que pagar um preço, e nós precisamos nos mover, nós precisamos nos colocar à disposição, e colocando à disposição, irmãos, as coisas começam a acontecer, às vezes imperceptível. Talvez você disse que não iria na igreja hoje, aí você chega aqui, você ouve a palavra, e a palavra ela tem efeito, ela tem poder, e eu creio nisso, nós cremos nisso, a palavra tem poder. Por mais que às vezes eu não seja um pregador, como o pastor Júnior, como a Simone aí que está na pegada contínua, não seja um Marco Feliciano, né? Enfim, mas Deus não está preocupado com isso não, Ele está preocupado que nós caminhamos, Ele está preocupado que você caminha, Ele está preocupado que você vai, o caminho é esse, vai, mas a vida está tão corrida, está tão difícil, está tantos problemas, mas eu moro tão longe, Senhor, mas se você coloca à disposição, o Senhor vai dar, Ele vai multiplicar, Ele vai colocar gasolina no teu carro. Mas aquilo, como assim? Coisa de louco. As coisas de Deus é loucura para quem não crê, mas quem crê, Deus faz acontecer, e Ele já está fazendo acontecer na tua vida. Se você tem medo de fazer alguma coisa, se você tem medo de dirigir, se você tem medo de pedalar, se você tem medo de treinar numa academia, se você tem medo de falar de Deus, caminha porque Ele te capacita, caminha porque Ele quer desenvolver coisas grandes na sua vida. Um dia eu estava orando, morando aqui no Mugnano, eu cheguei e falei, orando, eu falei para minha esposa, amor, eu vou fazer a diferença. E hoje eu estava aqui, como eu disse lá no começo, eu estava tremendo, eu estava preocupado. Aí no momento que começou a oração, o pastor começou a orar ali e tal, é o momento que você está entrando em campo. Oração. Você está entrando em campo. Quando um time de futebol vai jogar uma final, um jogo qualquer, eles estão ali para jogar aquela partida um contra o outro, né? Eles estão ali, eles estão em concentração, o time e tal, tem gente que passa até mal, o jogador, dependendo do nível do campeonato, mas a hora que chega e entra em campo, agora é tudo ou nada. E aqui é assim, e a hora que você entra em campo, você entra para guerrear, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos, né? E vamos para cima, né? Na multiplicação dos pães, dos peixes, nós vimos, né? Os irmãos conhecem essa passagem, uma multidão, quem que tinha alimento no meio daquela multidão? Um jovem tinha alimento no meio de tantas as pessoas, mas Jesus pega o alimento e Ele dá para todos, Ele multiplica, né? O pão, ele simboliza a palavra, Ele deu para todos quanto queria, e o peixe, todos comeram, todos foram ungidos por Deus, o peixe ele representa a unção, e assim a mulher para de sangrar, irmãos, quando nós acreditamos, caminhamos, ela para de sangrar, e a menina volta à vida. Nós vemos nessa passagem, a mulher para de sangrar, e Jesus fala assim, agora a mulher para de sangrar, volta à vida. Pagaram um preço, você paga o preço, e teus filhos começam a ter vida, as gerações futuras começam a ter vida, e na nossa mente nós podemos ter certeza, porque pagaram um alto preço, e Jesus pagou o alto preço, e nós escolhemos a vida, né? Qual dessa geração você pertence, irmãos? Pensa nisso, qual geração você pertence? A que sangra,
que sangra, que faz a diferença, né? A que batalhou, a que lutou. Eu falei lá do Coliseu, lá atrás, tal, mas trazendo para as nossas proximidades. Quando começamos a ir na igreja, 20 anos, 30 anos atrás, a seriedade de pessoas. Outro dia, tem uma irmã aqui da nossa igreja, aqui, que ela viveu muito dentro da igreja, sabe como que é, né? Sofreu uma grande decepção no casamento. Ela ia, quando muitos estavam indo nas festas, participando de tantas coisas, ela indo na igreja, eles indo com carro, com dificuldade, chegando em lugar, não dava para o carro ir, atravessando o pasto, os irmãos fazendo fila, passando dentro de lago, de córrego, um dando a mão para o outro, chegando tudo molhado na igreja, embaixo de chuva, chegando lá, e Deus derramando unção, derramando poder, né? Pagar o preço, e vale a pena. E ela fala assim, nossa, como que era bom demais, era satisfação. E é bom demais, irmãos. Você vai ver acontecer coisas na sua vida, e através da sua vida Deus vai te usar muito, né? E a menina que dorme, né, que deseja fazer, mas a menina que dorme deseja fazer, a igreja que dorme deseja fazer, mas está com fome, né? E é tempo de não procrastinarmos, não acertarmos para a nossa vida, né? Preparem-se, irmãos, preparem-se e receba a vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, irmãos. Louvado seja o Senhor. E domingo, compareçam, 9 horas da manhã, estudo bíblico. À noite temos o culto, né? Vamos envolver, né? E Deus tem muito mais para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Coloquem-se de pés. Vamos estar encerrando.